noite, em o nome de Jesus Cristo, em o nome de Jesus. Que o Espírito Santo continue nos guiando, aleluia, nos convencendo de todo pecado, justiça e juízo, convencendo a cada um de nós. Louvado seja Deus. Vamos adorar o nosso Deus, vamos bendizer esse Deus de amor que nos ama, né? Vamos adorar. Você aí na sua casa, quero desejar a paz para todos vocês, que tudo vá bem na vida de vocês, assim como é próspera a vossa salvação, assim seja também a sua saúde, assim seja também a sua vida financeira, assim seja também a união na sua casa, na sua família. Oh, aleluia, quero saudá-los com a paz, Jesus é a paz. Por esta razão, eu quero agradecer a presença de cada um, e nós vamos estar orando no final. Vamos adorar, vamos bendizer o nome do Senhor. Oh, aleluia. Oh, Jesus. Está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Eu creio em ti, se eu creio em ti, todo sobrenatural.
algo sobrenatural. Glorifique o Senhor. Oh, alcança lá. Eu adorarei ao Deus da minha vida. Ele compreendeu sem nenhuma explicação.
Espírito Santo precisa um corpo aqui, né? E Deus escolheu o nosso corpo, né? Para que o nosso corpo seja o corpo do Espírito Santo. Por isso nós devemos viver em integridade, devemos ser honestos, devemos ser sinceros, verdadeiros. Por isso a luz de Jesus deve brilhar em nós, né? Sabe, o que vai fazer a diferença nos últimos dias é justamente isso. Não vai ser o dinheiro, não vai ser a riqueza. O que vai fazer a diferença, né? É aqueles que verdadeiramente compreenderam que são corpo do Espírito Santo. Paulo disse: não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo hoje, eu vivo na fé. Eu vivo na fé. O que Ele manda fazer, eu faço. O que Ele revela, eu assumo, né? Dirigido pelo Espírito Santo, vivemos através dEle. Ele é o poder de Deus aqui na terra. É Ele que convence o homem do pecado, porque não creram em Jesus. Que convence o homem da justiça, porque Jesus já foi para o Pai. E que convence o homem do juízo, porque este mundo já está condenado. A obra do Espírito Santo, ela é maravilhosa. E Ele escolheu nós, escolheu você. Talvez você hoje esteja dizendo: mas eu estou com tanta dificuldade na minha vida. Tantas coisas ruins têm acontecido. Sabe, eu tive um encontro com Jesus, em vez de melhorar, parece que piorou. Se nós compreendermos, irmão, tudo começa a ser transformado novamente, tudo começa a ser mudado. Sabe, tudo depende do ponto de vista que nós enxergamos as coisas diante de nós. Tudo depende. Se nós olharmos com o olho da fé, se nós olharmos segundo o próprio olho de Deus, que a fé é o olho de Deus. Se nós olharmos dessa forma, nós vamos ver que todas as coisas, é uma limpeza que está acontecendo, que está se fazendo, e que no final vai ser tudo maravilhoso. Tudo maravilhoso. Tudo maravilhoso. Sabe, Deus tem falado comigo algumas coisas que dá até vontade de pregar, mas precisa guardar o tempo de Deus. E o tempo de Deus está chegando tão depressa agora, onde aquilo que parece ser vai ser mostrado que não é, e aquele que é vai ser revelado que ele é. Porque não tem como ficar de pé se a casa não for firmada na rocha. Não tem. Não tem. Então, os que firmaram a casa na areia, com certeza cairão. Cairão. Mas aqueles que estão firmados na rocha, esses vão se manter de pé. E Deus vai ser glorificado. Deus é maravilhoso, meu irmão. Deus é maravilhoso. Como Ele é maravilhoso. Ele é lindo. Obrigado, Choco. Obrigado por vocês. Lá no livro de Atos, capítulo 14. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Meu Deus do céu. Deus é Deus bom, maravilhoso. Nós vamos ver essa parede aqui balançar. Nós vamos ver.
Nós vamos ver. Livro de Atos, capítulo 14, lá no versículo 8 e 9, diz assim: Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Diga para o seu irmão aí do lado. Ele ouvia Paulo falar. Veja, ele ouvia Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele, viu que o homem tinha fé. Olha para o teu irmão e diga: a fé pode ver. A fé vê. Quando viu que o homem tinha fé para ser curado. Olha lá, para ser curado. Versículo 10. Disse em alta voz: levanta-te, fica em pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Diga graças a Deus. Diga obrigado, Jesus. Podeis assentar. A palavra de Deus é maravilhosa. A palavra de Deus é o próprio Deus, né? É o próprio Deus. Como é maravilhoso. Por isso que o apóstolo Paulo, ele dizia que ele era privilegiado, né? E eu tinha hora que eu pensava, mas como pode, né? Um cara que foi espancado, foi preso, viveu mais preso do que solto, né? Preso, sabe, arrastado com um cavalo, dado por morto, jogado, né? Num monte de lixo, dado por morto. Esse cara que disse ainda: olha, trago no meu corpo as marcas de Cristo, né? As marcas. Meu Deus, como pode ele dizer que ele era privilegiado, feliz, né? Por pregar a palavra de Deus. Que coisa. Sabe, eu não entendia isso. Eu não entendia. Mas hoje eu entendo o que significa isso. E eu digo todo dia para mim mesmo, eu sou um privilegiado. Um privilegiado, sabe? Por isso que Paulo, ele diz assim, que ele sofria assim para que os outros não sofressem. Que ele padecia para que os outros não padecessem. Paulo tinha prazer no sofrimento, irmão. Ele tinha prazer. Meu Deus do céu. Que coisa linda, né? Hoje ninguém mais quer ter prazer no sofrimento, não é verdade? Todo mundo que louva, louva pela vida abençoada que está tendo. E aquele que não tem a vida abençoada, ele fica contrito, ele fica abatido e às vezes sente vergonha, porque parece que só ele que não é abençoado, não é verdade? E todos os demais parece que são abençoados. E de repente a pessoa não consegue expressar louvor. Sabe, nos meus 34 anos andando com Jesus, eu acho que nunca houve um dia que não fosse dia de aperto na minha vida. Nunca. Acho que nunca houve um dia. Mas graças a Deus eu aprendi a adorá-lo. Eu levanto adorando e adoro o dia todo, mediante todas as circunstâncias. Eu aprendi a louvá-lo quando as coisas aparentemente são boas e quando as coisas são más. E quando são boas, a glória é dele. E quando são más, a glória é dele, porque vai ficar boa. Porque andando com ele não tem derrota. Andando com ele não tem miséria. Andando com ele não tem nada que possa nos derrotar. Nada. Sabe, é interessante. A fé, ela pode ser vista. A fé pode ser vista. Paulo viu um homem
viu no homem que ele tinha fé para ser curado. Sabe, a nossa vida, ela transparece aquilo que temos no nosso coração, porque a fé, ela vem do coração. E a nossa vida transparece, ela mostra, ela revela. E não é só com respeito à cura, é com respeito a tudo que diz respeito à nossa vida. A tudo. Sabe, é na área física, é na área financeira, é na proteção, é no livramento. É tudo que diz respeito ao dia nosso. Ao dia que o próprio Jesus disse, basta cada dia o seu próprio mal. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, antecipando, ele já falou que os dias são maus. Que de repente coisas podem surpreender. Mas ele não disse que nós seríamos derrotados se alguma coisa nos surpreendesse. Ele falou, pela palavra de Deus, que a fé, ela é vista. A fé é vista. Veja, ele ouviu Paulo falar. Ele ouviu. Veja, ouvir é perceber. Veja bem, é perceber o sentido, né, do que está sendo dito. Não é simplesmente ouvir, é saber, é perceber o que está sendo dito, o que está sendo falado. É perceber, ou prestar atenção, considerar o que está, ou tendo sido falado. O que está sendo falado e o que está sido falado. Mas veja, dar ouvido a um ensino. Diga com o seu irmão aí, ensino. Ensino. Dar ouvido a um ensino. Quão difícil é isso, né? Quão difícil é isso. Meu Deus, é algo que a maioria ou todos fazem na vida. A maioria, todos fazem na vida. Isso não é difícil de compreender. Pode ser difícil de querer aceitar isso, de querer praticar isso, mas não é difícil de entender. Veja, desde pequeno, nós já somos colocados dessa maneira na vida. Quando nós nascemos, logo então, já vai agora, né, para uma creche, para um prezinho, e de repente entra na escola para poder fazer o quê? Alfabetizar. Um ensino. Alfabetizar. E não só isso. E depois entra numa escola profissionalizante para aprender profissões. Não é verdade? E lá está quem ensina, não está? Lá está a professora, seja no prezinho, seja na escola, no primário, sei lá, em todas as etapas, está lá a professora, os professores. Na escola profissionalizante também, lá estão os professores, os educativos. Veja, para aprender uma profissão, aqui se eu pedir que levante a mão, todo mundo já fez isso. Ou alguém vai dizer, eu estou fazendo isso. Não é verdade? Veja, na faculdade de medicina, uma faculdade especial, né? Medicina, que vai lidar com o ser humano, com o corpo, né? Veja, na odontologia, faculdade que vai lidar com a boca do ser humano, né? Com os dentes, maxilar. Veja, tratamento bucal. Mas em tudo existem os professores, em tudo existe o ensino. Se uma pessoa simplesmente, ela se matricular e não frequentar, ela não vai poder dizer que ela é um médico, ou uma médica, um doutor, uma doutora. Ela não vai poder dizer que ela é um profissional naquela área que ela se matriculou. Ela tem que seguir as etapas,
Uma é mais fácil, outra é mais difícil. Uma exige menos, outra exige mais. Mas ela tem que cumprir o horário, ir até o final. E se passar nas provas, não é verdade? Então ela vai sair de lá e ela vai dizer: eu aprendi. Eu aprendi. O médico vai dizer: sim, eu aprendi na área de cirurgia. Dá um corpo para mim e eu sei tirar tal coisa, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo. Ou em qualquer outra área. O que acontece na vida das pessoas que entraram lá e elas foram aprender. E elas aprenderam. Elas participaram do ensino, foram lá com um objetivo, né? Ouvir, aprender o que estava sendo ensinado. Ouvir o que estava sendo ensinado. Eu acho que lá até dão um pouco mais de razão para aquilo que fazem, porque lá tem que pagar, não é verdade? E o pai fala para o filho: olha, está custando caro para mim, né? Então você dá um jeito lá. Se a escola é pública, você tem que comprar o material, então está custando também. Eu tenho que bancar o sei lá. Então aprenda lá. Eu quero ver se você está aprendendo. O custo muitas vezes faz com que a pessoa se dedique mais. Mas nós nascemos nesse mundo e esse mundo é tudo assim, meu irmão. É tudo assim. Esse mundo é tudo assim. Então nós sabemos o método para aquisição, como funciona. Nós sabemos. Veja, tudo aqui na terra é assim. A fé, ela não é da terra. A fé é algo espiritual. A fé é algo espiritual. E a fé, olha para o teu irmão e diga: a fé é de graça, irmão. A fé é de graça. A salvação é gratuita. É dom de Deus, não vem dos homens, para que ninguém se glorie. Nós somos salvos pela graça por meio da fé. Mas tanto a graça que nos foi dado, a fé também foi nos dado. Veja, a fé está ligada com Deus. A fé está ligada com Deus. Ela é dada por Deus. Porque ela está ligada com Deus. É mais ou menos assim. A faculdade de medicina está ligada com a medicina. Ela vem da medicina. Ela vem das aperfeiçoações da medicina. Você não vai encontrar outra coisa lá senão medicina sobre ser humano. E assim em todas as áreas da profissionalização também. Aquilo que você vai fazer é sobre aquilo. Mas veja, está ligada com Deus, é dada por Deus. Por isso que em Romanos, quando Paulo, escrevendo aos Romanos, Paulo ele chega a dizer, lá no capítulo 12, lá no versículo 3, olha o que Paulo diz: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Por que nós falamos assim? Você tem que ter um conceito particular seu. Porque Deus não dá uma fé, é mais ou menos como uma profissão. Se todo mundo fosse médico, o que seria das demais situações? Se todo mundo fosse professor, o que seria das demais profissões? O mundo, ele exige um mundo de profissão, principalmente no mundo que nós estamos vivendo hoje. Não é verdade? A diversidade abriu muitos outros campos hoje, não abriu muitos outros campos? Tecnologia, a informática. Veja quantos campos abriu novos hoje, que tem muitas pessoas que estão se aperfeiçoando cada dia mais e mais. Mas veja, na fé é a mesma coisa. Deus deu uma porção de fé para cada pessoa, para uma área, para determinada situação, para que ela possa viver através dessa fé que Deus deu para ela, onde ela vai viver todos os dias,
rompendo as barreiras, adquirindo vitória, tendo triunfo, conquistando as coisas, tudo pela fé que Deus deu para a vida dela. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Por isso que fala que a fé vem de Deus. Veja, Paulo diz que devemos pensar agora, a partir do modo que a fé que nós recebemos. Quando nós recebemos a fé da parte de Deus, nós devemos pensar daquela maneira. Devemos agora pensar dessa maneira. Por isso que Paulo fala, falando lá sobre dons, até em 1 Coríntios, um capítulo da frente, Paulo diz o seguinte, olha o que ele fala lá no capítulo 12. Capítulo 12, lá no versículo 9. Olha o que Paulo fala. Capítulo 12, versículo 9. Paulo chega a dizer assim, olha, a outro, fé. Olha lá, pelo mesmo Espírito, fé, pelo mesmo Espírito. A outro, fé, pelo mesmo Espírito. A outro, dons de curar, pelo único Espírito. A outro, poder de operar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de Espírito. Veja, mas a cada um, uma qualidade de fé. Uma qualidade de fé. Veja, fé é dom. Fé vem de Deus. Por isso que Paulo está dizendo aqui, todos recebemos pelo Espírito de Deus. Todos. É o que Paulo está falando. Para cada um, todos, medidas variadas de fé. Esta é a fé, veja bem, com o qual nós recebemos e usamos os nossos variados dons. Ela é a fé comum, diária, pela qual nós vivemos ou até mesmo ministramos. Veja, Paulo ministrava, a pessoa ouvia. Você está entendendo? Mas veja, por isso que quando nós encontramos Tiago ele fala no capítulo 2, se você abrir comigo lá, livro de Tiago, lá no capítulo 2, olha o que Tiago fala. Capítulo 2, lá no versículo 7, 17, quer dizer, lá no versículo 17, olha o que Paulo fala. Ele diz assim, olha, assim também a fé, por si só, olha lá, a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Por isso a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Imagine você, de repente, você vai fazer um currículo, né, de uma empresa, e a empresa bota lá que ela está precisando de um motorista. E de repente você vai lá, e você preenche o currículo. E você fala que você já dirigiu há 10 anos, 20 anos, né? Que você está na classe A, B, C, sei lá, a categoria que você está. E você coloca lá, e que você nunca teve problema com nada, e e você faz seu currículo lá. Trabalhou firma tal, firma tal, firma tal, firma tal, um monte de firma. E de repente, você manda seu currículo lá. E eles olham para você, vê você uma pessoa interessante, e ele fala, tudo bem, não vou nem consultar. Vem amanhã aqui, você já começa a trabalhar. E aí você chega lá e ele fala, olha, pode pegar aquele carro automático lá. E você fala, o quê? Aquele carro automático lá. E não vai dar. De repente você não sabe como é que vai mexer no carro. Veja, você falou uma coisa, mas na hora de fazer, não sabia fazer. Tiago está dizendo aqui que a fé sem obra, ela é morta. Mas veja, uma outra versão diz assim, a fé sem obras é morta. Mas uma outra versão diz, a fé sem ações correspondente é morta. A fé sem ação correspondente, ela é a morte. Você está entendendo? Fé sem ação correspondente. Ou seja, como profissional, sem aprender, ter o diploma, mas não tem ações correspondentes ao que diz ele mesmo ser o profissional.
Você entende? Esse homem lá em Listra, a Bíblia fala que a fé estava nele. A fé estava nele, a porção de fé Deus colocou sobre ele. Mas agora aquele homem, ele precisava ouvir. Ele precisava ouvir, ele precisava saber. Veja, ele precisava entender, compreender a vinda de Jesus para ele. Ele precisava de compreender o significado do sofrimento de Jesus para ele. Ele precisava compreender o que significava a cruz, a morte de Jesus na cruz. Ele precisava compreender isso. E tudo isso vinha por revelação do Evangelho. Vinha por revelação da palavra de Deus. Veja, Paulo ministrando a cura. Era a área que ele precisava ouvir do Evangelho. Era a área. Tem pessoas que precisam ouvir para a salvação. Tem pessoas que precisam ouvir para a vida financeira. Tem pessoas que precisam ouvir para um relacionamento conjugal. Tem pessoas que precisam ouvir por causa de proteção, livramento e tantas outras áreas. Davi chega a dizer: todas as minhas fontes estão em ti. Quando a pessoa não ouve, a fé dela vai ficar parada. Ela não vai entender que aquilo que Jesus conquistou no Calvário pertence a ela. Ela não vai compreender. E se ela não compreender, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Mas quando ela compreende, quando ela bota ali o ouvido para aprender, para procurar entender, para compreender, sabe? Então as coisas começam a mudar. As coisas começam a mudar. Paulo disse: o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. O Evangelho não é algo normal. O Evangelho, a Bíblia fala que as Escrituras, toda a Escritura foi inspirada por Deus. Por Deus. Por isso que a Bíblia fala que a fé, ela vem por ouvir e ouvir da palavra de Deus. Ela vem por ouvir e ouvir da palavra de Deus. Veja, para ter uma fé correspondente, ações correspondentes. As ações devem ser correspondentes à fé que a pessoa professa. Você entende? Veja lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que busca a Deus deve saber que Deus existe e que Ele é galardoador, recompensador daquele que busca Ele. Sabe, a luta maior do que qualquer outra coisa na vida é que a pessoa tem um raciocínio sobre algum entendimento da palavra de Deus e ela não aceita mudar. Ela não aceita. Ela não aceita. Ela traz muitas vezes da tradição dela, da cultura dela, né, alguma coisa que ela contraiu no corpo, um câncer, uma doença, e de repente aquilo que ela aprendeu lá do passado, ela traz dentro dela e ela não aceita mudança nisso. Mesmo muitas vezes ela ouve a palavra da cura, ela ouve a palavra da libertação, ela ouve falar que Jesus já levou sobre ele toda a dor, doença e enfermidade, mas ela fica relutando com aquilo. Tudo bem, mas não, eu nasci para morrer assim, eu nasci assim, porque na minha família morreu meu pai assim, minha mãe morreu assim, meu tio morreu assim, minha avó morreu assim, e eu vou morrer assim também. E quando talvez a medicina diz, isso não tem cura, pronto, já aceitou aquilo para a vida dela. Você está entendendo? E assim em todas as áreas. Todas as áreas. É como na área financeira. Se mexe na área financeira, a pessoa já tem um conceito. Não, eu tenho um conceito, né? Eu tenho um conceito sobre dízimo, eu tenho um conceito sobre oferta. Vai morrer com o conceito, meu irmão. Está uma casa na areia. Esse conceito é uma casa na areia. É a palavra de Deus que é a verdade. É a palavra de Deus que é a rocha. É a palavra de Deus praticada. Mas as pessoas não querem. Por quê? Porque naquela área, quando vai ouvir, endurece o coração, fecha os olhos. Você sabia disso? A fé é invisível para o olho natural. A fé é invisível, meu irmão, para o olho natural. Por isso que muitas pessoas quebram a cara. Sabe?
Junta 2, 3 pessoas que têm um conceito, um pensamento sobre determinada coisa e batem em conversa sobre aquilo. Mas nenhum dos 3 pega a Bíblia e olha na Bíblia o que diz sobre aquilo lá. Eles dizem, mas não veem na Bíblia, porque tem medo que a Bíblia vá contrário ao que eles falam. Você está entendendo? Difícil de mudar. Lá em Mateus, abra comigo aí, Mateus. Olha o que escreve em Mateus, lá no capítulo 13. Livro de Mateus, capítulo 13. Olha o que está escrito. Mateus 13, lá no versículo 16. Olha o que diz. Mateus 13, lá no versículo 16. Olha que palavra linda que está escrito aí. Olha que Deus fala para nós todos, né? Ele diz assim: mas felizes são os vossos olhos, são os olhos de vocês. Felizes são os olhos de vocês. Ele está falando para você, para mim. Felizes são os olhos de vocês, porque veem. Nossos olhos veem. Diga para o seu irmão: vossos olhos veem, irmão. Eu estou falando de coisas espirituais, não coisas naturais, coisas espirituais. É o que Jesus está falando aqui. Vocês são felizes. Nossos olhos são maravilhosos, eles veem. Nossos ouvidos, os ouvidos de vocês também, Jesus falou, porque vocês ouvem. Eu digo todo dia para mim, eu digo dezenas de vezes por dia: sou um bem-aventurado, sou um feliz, porque os meus olhos veem e os meus ouvidos ouvem. Meus olhos veem, meus ouvidos ouvem. Meus olhos veem, meus ouvidos ouvem. Meus olhos veem, meus ouvidos ouvem. Sabe? Eu tenho que lutar contra os olhos normais e também com os ouvidos normais, porque eles só ouvem besteira. Eu tenho que manter meus olhos espirituais abertos, meus ouvidos espirituais abertos, que Deus abriu, meu irmão, que Deus me deu o privilégio de compreender o que significa a palavra de Deus. Meus olhos são abertos pelo Espírito de Deus, para que eu possa compreender, para que eu possa entender todos os feitos de Jesus no Calvário. Eu possa compreender. Mas olha no versículo 15, um versículo para trás. Veja, olha o que Jesus fala: pois o coração deste povo se tornou insensível, duro, de má vontade ouviram, de má vontade ouviram, de má vontade ouviram. Veja, com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Que coisa! Podiam ver com os olhos, podiam ouvir com os ouvidos, podiam entender com o coração, e aí se converteriam, e eu os curava, eu os abençoava. Mas como está cheio de crente vivendo por olho natural, meu irmão, não são poucos. Não são poucos. Eu estou dizendo, eu falo lá em casa, lá eu converso bastante com a Rosali, eu digo: Rosali, mas como eu tenho dó. Como eu tenho dó. Deus dá o privilégio dos nossos olhos serem bem-aventurados, porque a gente vê, os ouvidos bem-aventurados porque a gente ouve, para que Deus possa mudar, converter cada um de nós, para que Ele possa se manifestar na nossa vida, para que a nossa vida seja uma vida de bênção, uma vida de paz, uma vida de prosperidade, uma vida de saúde, uma vida transformada. Só que as pessoas relutam, e de repente o que vai acontecer? É o que Jesus falou: eles vão perder, no dia da prova eles vão cair. Paulo viu o que o homem viu. Paulo viu o que o homem viu. Paulo enxergou no homem o quê? Fé para ser curado. Que coisa! Paulo viu o que o homem viu. E Paulo então viu no homem, entendeu que aquilo que o homem tinha entendido, né, iria resultar no milagre na vida dele. Que coisa! E Paulo pôde dizer para o homem: levanta,
levanta. E o que aconteceu? A Bíblia fala que o homem não levantou, ele deu um salto para cima. Ele deu um salto para cima. Que coisa! Veja que coisa linda, irmão. Compreender com o coração para ser transformado, para ser curado. Sabe, Zaqueu, quando ele chegou na casa dele com Jesus, a primeira coisa que ele falou: Senhor, se eu estou devendo alguma coisa, quero devolver 4 ou 5 vezes mais. Eu quero devolver. Sabe, irmão, quando eu vim para Jesus, você não me conheceu. Você não me conheceu. Você não sabe o que eu tinha. Você não sabe o quanto apertado foi a minha vida. Eu vendi tudo que eu tinha, mas não cedia para trás. Eu acabei com tudo que eu tinha. Mas eu não voltei para trás. A Bíblia não tinha quem ensinasse. Hoje o que tem pessoas ensinando, porque eu tenho tutores hoje. Mas eu não ouvia o que eu ouvi hoje. O que eu estou ouvindo e o que eu estou pregando para vocês, eu não ouvia. Mas hoje eu entendo que foi bom que aconteceu isso na minha vida, porque eu posso dizer: Deus é verdadeiro. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus, ela é o que ela diz que ela é, e ela faz o que ela diz que ela faz. Ela faz. Sabe, as ações têm que ser correspondentes. As ações têm que ser correspondentes. Fé sem ação correspondente não é fé, meu irmão. Não é fé. Ouça, eu podia falar um pouquinho de Jesus aqui. A Bíblia fala que certa vez Jesus estava como nós estamos aqui, numa casa. E de repente apareceu 4 homens carregando um paralítico numa cama. E ele tentou entrar pela porta, não dava porque estava cheio de gente. Ele tentou passar pela janela, não dava porque também estava cheio de gente. Eles chegaram na conclusão: vamos subir no telhado, vamos abrir um buraco lá em cima lá e vamos descê-lo por uma corda. Subiram no telhado, fizeram o buraco e desceram o paralítico por uma corda. A cama amarrada junto com o paralítico, e desceram ele à frente de Jesus. E a Bíblia fala que Jesus admirou a fé desses homens. Jesus admirou a fé deles. Jesus viu a fé desses homens. Viu. Veja, trouxe admiração em Jesus, a ponto de olhar para aquele homem e dizer: pega a tua cama e vai para a tua casa. Ou antes falar: perdoado está os seus pecados. Começaram a razoar no coração. Falou: não, qual é mais fácil dizer: perdoado estão os vossos pecados, ou dizer para ele: pega a tua cama e vai para a tua casa? Jesus sabia que o homem ia fazer, porque o homem tinha dentro do coração dele, a disposição dele, ele tinha ouvido. Aqueles 4 homens tinham discipulado aquele paralítico, e aquele paralítico ouviu, entendeu. Ele estava lá, não uma pessoa normal, mas uma pessoa agora com ouvidos espirituais, com os olhos também espirituais. E quando Jesus disse: levanta, pega a tua cama e vai para a tua casa, ele ouviu. Ele ouviu. Levantou, pegou a cama, pôs na costa e foi embora no meio daquele bando de incrédulos que estava lá. Mas a fé foi vista. Meu irmão, meu irmão, Jesus é maravilhoso. As ações deles se tornou visível diante de Jesus. As ações correspondentes da fé daqueles homens se tornou visíveis diante de Jesus. Que coisa linda. Ações correspondentes à fé. As coisas estão andando, meu irmão. O mundo está uma competitividade. Não está fácil. Mas a Bíblia fala que o justo viverá da sua fé. O justo viverá por fé. Ouvir. Bem-aventurados vossos ouvidos, porque ouvem.
Bem-aventurados são os vossos olhos, porque veem. E Jesus chegou a dizer: olha, os profetas queriam ver o que vocês estão vendo. Os profetas queriam ouvir o que vocês estão ouvindo. E eles, sem ver e sem ouvir isso, se firmaram na fé. Não amaram suas próprias vidas, apostando que tinha algo melhor. Que tinha algo melhor. Hoje, meu irmão, nós somos privilegiados de Deus hoje. Eu falo sempre. Sentamos aqui dentro, ar-condicionado, fresquinho, né? Não dá vontade de nem ir embora. Tem gente que já falou para mim: pastor, eu saio daqui, está tudo gelado, eu vou em casa, eu ligo o ventilador, porque não tem ar-condicionado, e a coisa fica feia lá em casa, lá. Porque é ar quente circulando, né? De fora vem quente, e aí entra para dentro, e dentro com quente, e fica tudo quente. Mas Deus nos dá o privilégio. Isso aqui é um presente de Deus que eu ganhei para a igreja. Esses 3 ar foi dado, ganhado. Um presente de Deus para nós, para que a gente possa realmente entrar na sala de aula, né? Onde nossa fé é edificada, onde o evangelho vai ser ensinado, né? Onde nós estamos aprendendo quem é Jesus para nós em todas as áreas da nossa vida, para que durante o dia, todos os dias da nossa vida, a gente possa triunfar, a gente possa vencer. Quando a coisa bate, nós vamos ter ação correspondente, e automaticamente Deus é glorificado através da nossa ação, meu irmão. Sabe, eu tenho dó das pessoas que não têm arrumado tempo, né, para poder aprender o evangelho, que sempre estão dizendo: ah, tá bom, eu tenho Jesus, eu sou crente, eu tenho Jesus. O mundo está andando, meu irmão, e o mundo não está andando para o bom, não. O mundo está andando, mas o que a gente enxerga é para coisas ruins. Eu estava lendo uma reportagem que saiu na revista Veja, né? E está dizendo que os milionários, bilionários, já estão construindo cidades. Cidades à prova de bomba atômica, à prova de um monte de coisa, subterrâneas. Procure isso. Procura no celular, na internet, você vai ver que o que eu estou falando é verdade. Se eles estão prevendo alguma coisa para frente, o que eles estão prevendo? Você acha que esses cientistas, essa turma está falando coisa boa aí? Mas Deus deu para nós a fé, meu irmão. A fé para viver. E a Bíblia fala que o Deus, não há impossível para Deus. Todas as coisas são possíveis, meu irmão. A Bíblia é um livro de fato. É um livro de verdade. Jesus disse: as minhas palavras são espírito e são verdade. Meu Deus do céu. A fé é a certeza daquilo que se espera e a convicção dos fatos que não se veem. O homem prudente é aquele que firmou sua casa na rocha. Ele ouviu a palavra, ele entendeu com o seu coração, ele se converteu, ou seja, ele praticou. Ele praticou, não praticava, mas praticou. Conversão é isso, é deixar de fazer uma coisa e fazer aquilo que Deus manda. Conversão é isso, ele praticou, e ele praticou. O que aconteceu com ele? A Bíblia fala, Deus manifestou o seu poder. Deus manifesta o seu poder, meu irmão. A Bíblia fala em Jeremias capítulo 1:12, Deus vela para que a sua palavra se cumpra. Isaías chegou a dizer que a palavra de Deus não volta atrás vazia, sem antes realizar aquilo qual foi designada. Não volta. Davi chegou a dizer, Deus o magnificou, exaltou a palavra dele e o nome dele acima de todas as coisas. Acima de todas as coisas. E Davi dizia para ele mesmo, tudo que está escrito sobre mim, tudo que está escrito sobre mim, que diz respeito à minha vida, eu verei cumprido. Eu verei cumprido. Agora, tem que saber o que tudo está escrito.
E Deus vai falar. Deus vai tratar. Deus vai colocar a pessoa no lugar certo. Deus vai levar. Se ela tem que ser um profissional, ela vai ser. Se ela tiver que ser um empresário, ela vai ser. Se ela tiver que ser um médico, ela vai ser. É Deus que vai conduzir. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, versículo 105. Mas muitas vezes as pessoas fecham os olhos, tapam os ouvidos, e aí não se converte. Fica com aquele pensamento, né? Meu irmão, ouça o Espírito Santo, irmão. Dê lugar para Ele. Ele é maravilhoso. Ninguém será envergonhado. Deus ama você. Curve a tua cabeça. Vamos orar. Oh, meu Deus, como Tu és lindo, Pai. Como Tu, Deus, é maravilhoso, meu Pai. Como Tu, Deus, é maravilhoso. Nós temos a possibilidade, Pai, a possibilidade, ó Deus, de firmar a nossa vida na rocha, Pai. Nós temos a possibilidade, Pai, de tornar o impossível possível, Pai. Nós temos a possibilidade, Pai, de vencer em todas as áreas da nossa vida, Pai. Tudo, Pai, que se levante contra nós, Pai, nós temos a possibilidade de triunfar diante de tudo, ó Pai. E sabendo ainda que o Senhor Deus é glorificado, Pai. Deus, a nossa fé move com a Tua mão, Pai. E a Tua mão age em nosso benefício, Pai. Por esta razão nós estamos aqui nesta noite, ó Pai, porque nós queremos alcançar, Pai, um coração reto, um espírito puro, ó Pai. É o que nós queremos alcançar, Pai, um coração verdadeiro, Pai. Que os nossos olhos possam ver, que os nossos ouvidos possam ouvir, Pai. E que nós possamos nos converter, Pai. Acreditar que a Tua palavra, ela é verdade, Pai. Que a Tua palavra, Pai, se o Senhor já disse sobre a cura, é cura e acabou. Se o Senhor já falou sobre proteção, é proteção e acabou, meu Pai. A Tua palavra é a verdade. Por isso nós temos visto pessoas curadas, Pai, constantemente. Por isso nós temos visto pessoas saradas, Pai. Porque Tu és Deus, Pai. Porque Tu és Deus poderoso. E nós louvamos e glorificamos o Teu nome, Pai. Ó Pai, nós agradecemos, Pai. Agradecemos, Pai, porque vivemos por fé, não por vista, Pai. Vivemos por fé, Pai. Ó Deus, Tu nos chamastes para viver de Ti, Pai. E Tu és um Deus que ninguém consegue ver. Mas quando Jesus disse para Tomé, Pai, que Tomé só acreditava vendo, Pai. Tu chamastes ele, Senhor, e Tu mostrastes o cravo da mão. Tu mostrastes o lugar que a lança te feriu do lado. E Tomé creu. E o Senhor disse para ele: mais bem-aventurados são aqueles que não vão me ver, mas vão crer em mim. Aleluia. Senhor, nós cremos em Ti, por esta razão estamos aqui, por essa razão pregamos a cura divina, por essa razão nós pregamos o Evangelho, por essa razão nós temos visto milagres em cima de milagres, Senhor, porque nós somos um milagre, Senhor. Ó Deus, eu louvo a Ti por esse povo, Pai, que o Senhor tem nos concedido, Pai. Porque a Tua palavra diz que ninguém vem, Pai, se o Senhor não os enviar. E o Senhor tem enviado, Pai. Então nós somos um povo privilegiado. Mas nós devemos, Pai, querer, desejar, abrir os olhos e ficar com os ouvidos atentos, Pai. E também, Pai, trabalhar em nós mesmos, Pai. Porque esta é a Tua vontade, Pai. E veremos, Pai, tudo manifesto em nossa vida, Pai. E, ó Deus, a Tua palavra diz que ninguém será envergonhado, os que confiam em Ti, Pai. Pai, eu oro por todos que estão aqui, ó Pai. Eu oro por aqueles que estão na sua casa. Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai. Se alguma coisa falta em alguma área, é só rever, Pai, rever o assunto, Pai. Abrir os ouvidos para essa área, abrir os olhos para esta área. E dar atenção à Tua palavra, Pai, pois a Tua palavra é espírito e vida.
Pai, é no nome de Jesus Cristo que eu oro para todos, Pai, para que o milagre aconteça, Pai, o milagre da cura divina, pois a Tua palavra já diz para nós, que o Senhor Jesus já carregou sobre o corpo dele, a doença, a enfermidade e a dor, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, por suas pisaduras nós fomos sarados, Senhor, por suas feridas, suas chagas nós fomos curados, Senhor. Então nós te agradecemos, meu Pai, nós te agradecemos, porque a saúde sobre o nosso corpo, porque a vida e vida abundante, Pai, em nosso corpo, Pai, porque Jesus já se enfermou no nosso lugar, Pai Santo, e assim em todas as áreas, Pai, que o teu povo possa crer, Pai, crer na vida financeira, para que sejam prósperos, abençoados, pois a tua palavra diz, na casa do justo a prosperidade e a riqueza, meu Pai, que eles possam ter, Pai, mesmo na época de escassez, Pai, eles possam triunfar e ter, Pai, porque Tu és Deus de milagre, meu Pai. Ó Deus, também oro, Pai, oro, Deus, para que se algum filho se desgarrou, ó Pai, para que ele venha de volta, porque a Tua palavra diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, meu Pai. Então eu digo, Pai, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu retorno desse filho, Pai, eu repreendo toda a força contrária, todo o poder do maligno, Pai, eu detenho em nome de Jesus, ó Pai, e ordeno, Pai, a libertação desse filho, Pai, para que ele volte, em nome de Jesus Cristo. E Satanás tem que me ouvir, Pai, porque a Tua palavra diz, aquele que crê, Pai, dará ordem ao diabo, dará ordem aos espíritos malignos, meu Pai, e eles obedecerão, Pai. Esses sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão demônios. Então eu detenho esse poder maligno, eu ordeno que Satanás tire a mão deste filho, tire a mão deste marido, tire a mão dessa esposa, e eu declaro, Pai, essa família abençoada, em nome de Jesus Cristo, Pai. Ó Deus, eu abençoo o Teu povo, Pai, abençoo a Tua igreja, abençoo, Pai, aqueles a quem o Senhor Deus tem falado ao coração, Pai, para que eles pratiquem a Tua palavra, e que Teu nome seja glorificado, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus eu oro, Pai, e desde já eu Te agradeço, e todos digam amém, Senhor. Veja, irmãos, oh aleluia, tem pessoas que falam para mim, nossa, o pastor Miguel tem na ponta da língua uma palavra. Falou qualquer coisa, ele tem uma palavra da Bíblia. Falou alguma coisa, ele tem uma promessa. E graças a Deus por isso. Eu acordo falando e durmo falando. E se eu acordo de madrugada, eu estou falando. E quero falar. Eu quero que os meus olhos não sejam mais normal, sejam anormal, vendo aquilo que as pessoas não veem, ouvindo com os meus ouvidos aquilo que as pessoas têm dificuldade para ouvir. Eu quero isso. E fazendo assim, milagres estão acontecendo, e vai continuar acontecendo. Deus ama você, meu irmão. Nunca imagine que alguma ação que você tenha que mudar vai ser para prejudicar a sua vida. Nunca imagine isso, porque Deus disse, os meus pensamentos que eu tenho sobre vocês são coisas boas. São coisas boas. Nunca Deus tem pensamento de mal. Mal o cara já está passando. Mal é a vida. Deus veio para abençoar, meu irmão. Deus veio para tornar o desejo do coração realizado. Deus veio para abençoar os famílias, o lar. Deus veio para nos colocar num patamar visível, para que Deus seja glorificado através da nossa vida. Então, quanto pior tiver a situação, melhor, muito melhor, para que Deus manifeste e o nome dele seja glorificado. E as pessoas vão dizer para você, só Deus podia fazer o que aconteceu na tua vida. Como tem gente que aponta para mim hoje e diz, olha, eu te conheci lá atrás, eu sei quem era você. Olha, é só Deus que podia e fez isso na tua vida. Por isso eu acredito que você é um pastor. Por isso que eu acredito.
Outros já vieram e falaram para mim: olha, só por Deus que você está conseguindo ver seu neto. Só por Deus, porque ninguém acreditava isso. Que a tua vida era curta. E hoje eu estou aqui com 68 anos. E muitas vezes eu falo: não aparenta isso. E vou para 150 se Jesus demorar. Se Jesus demorar, eu vou para 150. Deus é maravilhoso. A Bíblia não fala aquilo que o homem imagina, ele o é. Por que não imaginar 150 então? Por que não? Eu não penso como o homem natural pensa. O homem natural, ele pensa: dói aqui, dói lá, dói aqui, dói lá, dói aqui, dói. Eu não tenho tempo para doer. Eu tenho coisa para fazer. Guarda isso no teu coração, meu irmão. Abre o teu olho espiritual. Abre o teu ouvido. E diga como o salmista disse, como os profetas. Samuel disse: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Samuel significa aquele que foi chamado para que a luz não se apague. Para que a luz não se apague. Naquele tempo a palavra de Deus era escassa. Era escassa. Porque o profeta já tinha caído. O profeta Eli. Os filhos já tinham estragado tudo. Deus levanta Samuel, filho de Ana, menino do milagre, para que a luz não se apagasse. Diga para o seu irmão: irmão, a luz nunca vai se apagar. Porque a luz é Deus que acendeu e é Deus que mantém acesa. Então eu digo, nesses últimos dias, a luz do Espírito Santo vai reluzir que nem ouro. Vai reluzir que nem ouro, meu irmão. Vai reluzir. Eu podia até citar os versículos aqui para você, mas eu vou pregar isso aí ainda mais para frente. Vamos ficar de pé, nós vamos orar. Deus está aqui. Deus ama você, meu irmão. Deus quer o melhor para você. Vamos falar com Deus. Ore agora, agradeça a Deus pelos seus olhos abertos, pelos seus ouvidos abertos. Agradeça a Deus, meu irmão. Não canse de agradecer a Deus por isso. Não canse. Eu fico pensando, mas Abraão não ouviu o que eu estou ouvindo? Abraão não viu o que eu estou vendo? Não. Moisés não ouviu o que eu estou ouvindo? Moisés não ouviu o que eu estou vendo? Não. Porque eles esperavam Jesus, meu irmão, a graça. Mas eles não entendiam. Para eles eram como uma sombra, a Bíblia fala. Para nós não, é a revelação de Deus. É o rema de Deus. Logos é a palavra de Deus. O rema é a revelação, meu irmão. A revelação. Quanto mais você abre os teus olhos, quanto mais você abre os seus ouvidos, e quanto mais o seu coração diz: fala, Senhor, que o teu servo ouve, mais revelação Deus vai dar, meu irmão. Aqueles que resistem não tem como dar, porque que não adianta. A Fernanda é professora. Pega um aluno lá que não quer saber de nada, brincalhão. Hoje passa todo mundo, né? Hoje todo mundo acaba saindo com qualquer coisa de lá. Mas sai tudo analfabeto. É uma luta. Porque não querem. Tem aluno que bate no professor. É como na igreja, tem pessoas que maltratam o pastor. Tudo é a mesma coisa. Não muda. Deus ama cada um deles. Vamos orar, vamos falar com Deus. Você na sua casa, fala com Deus aí, meu irmão. Agradeça a Ele. Ele é o teu Salvador, Ele é o teu Deus. Pai amado, nós te louvamos, Pai, e te agradecemos. Louvamos e agradecemos pela graça, por Jesus, Pai, o Cordeiro Santo, que foi imolado por nós, Pai, pelo altar do sacrifício, Pai, a cruz, Pai, que fora preparado, Pai, ó Deus, antes da consumação das coisas, Pai, foi preparada a cruz, foi preparado o Cordeiro, e nós tivemos o privilégio, Pai,
ó Deus, de ser aceito, Pai. E aqui estamos, Pai, com o coração aberto, Pai, para ouvir, para ver, para se transformar, Pai, para ser transformado, Pai, para que Tu, Deus, possa se manifestar em nós, Pai, na cura, na prosperidade, na proteção, em tudo que diz respeito à nossa vida, Pai, para que a botija do azeite se transborde, Pai, multiplique, para que a farinha multiplique na panela, Pai, para que os celeiros estejam entulhados de toda sorte de bênção, para que os nossos filhos, nossas filhas, Pai, sejam como coluna de palácio, Pai, ó Deus, para que haja paz, Pai, ó Deus, em nome de Jesus Cristo nós oramos, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, te dou louvor pela vida de cada pessoa que está ouvindo essa live, por cada pessoa que está conectada, Pai, por cada pessoa que está aqui presencial, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu repreendo a doença, a enfermidade e a dor. Eu ordeno que ela desapareça, que ela saia desse corpo, em nome de Jesus, ó Pai. Também oro, Deus, por qualquer outra necessidade, Pai, pois a Tua palavra diz que o nosso Deus e Pai, em Cristo Jesus, suprirá cada uma das nossas necessidades. Então eu declaro em nome de Jesus, Pai, todas as necessidades supridas, meu Pai. Em nome de Jesus eu declaro a vitória desta mãe, a vitória deste pai. Ó Deus, na necessidade, por mais difícil que seja, Pai, ali o Teu milagre se faça e o Teu nome seja glorificado, Pai. Assim eu abençoo todos, Pai, no trabalho, no emprego, Pai, nas obras das mãos. Ao desempregado eu declaro a porta do emprego aberta, Pai, e ele trabalhando em nome de Jesus, Pai, porque a Tua palavra diz: com o trabalho das Tuas mãos comeremos, feliz seremos e tudo irá bem, Pai. Que esta palavra se cumpra sobre a vida desse irmão, Pai, e eu declaro trabalhando num bom trabalho, com carteira registrada, em nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus, assim eu abençoo todos, Pai, para que nada falte, para que nada tenham necessidade, para que tudo vá bem, Pai, para que sejam prósperos, para que tenham saúde, Pai, para que a alma, ó Deus, a conversão seja próspera, Pai, e que Teu nome, ó Deus, seja glorificado. Assim eu abençoo todos, Pai, no nome de Jesus. Eu consagro a Ti todos os dízimos, Pai, e todas as ofertas nessa noite, ó Pai. Ao dizimista, Pai, eu declaro o céu aberto, Pai, vindo do Teu tesouro, ricas chuvas de bênção sobre a vida do dizimista, Pai. Eu detenho o devorador em nome de Jesus, ó Pai, e declaro o dizimista sendo visto na terra, feliz e produtivo, Pai. Ao ofertante, eu declaro todas as ofertas multiplicadas 1 por 100, Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo o dizimista, eu abençoo o ofertante, Pai, e abençoo todos, Pai, no nome de Jesus, meu Pai, para o Teu louvor e Tua glória. E todos digam amém, Senhor. Graças a Deus, meu irmão. Graças a Deus. Fica firme. Cada vez que você for ouvir a palavra, saiba, tem que abrir o ouvido, tem que abrir o coração, tem que abrir os olhos, ver, ouvir, entender, receber como um ensino, trazer para dentro. Ah, mas tem que mudar. Mude, meu irmão, mude. Se eu falar para você o quanto que eu mudei, algumas coisas são fáceis, outras são mais difíceis, mas não impossível, porque nós temos um Deus que nos ajuda a limpar. É Ele quem limpa, é Ele quem limpa, é Ele quem limpa. Paulo disse assim: olha, se Deus fez para mim o que Ele fez, o que Ele não pode fazer para os outros? Paulo dizia: eu sou o pecador dos pecadores. Ele foi o mais pecador, dizendo. O que Deus não pode fazer, né? Quando Ele encontra um coração que diz: trabalhe em mim, Senhor. Ele ama você, meu irmão. Venha ouvir, né? Venha participar. Sábado temos culto, domingo temos culto. Venha participar. Deixa Deus encher você. E olha, meu irmão, a vitória é sua, em todas as áreas. Ele te chamou para a vitória, Ele te escolheu para a vitória. Para a vitória. Deus é maravilhoso.
Eu podia falar do Lecir aqui, passou por tanto, né, Lecir? Tanto vale, tanta subida, tanto descido, até na área física, e está aí, ó. Quantas vezes ele veio conversar comigo, o médico falou isso, o médico falou aquilo, eu falei, mas Jesus falava isso, Deus falou isso, Deus falou aquilo, está aí. Não interessa o que o médico disse, o que interessa é o que Deus fala. O que interessa é o que Deus fala. Em todas as áreas da nossa vida, o que interessa é o que Deus fala. Eles falam, eles entendem o natural, eles falam o natural, mas nós entendemos o espiritual, nós falamos o espiritual. Deus ama você, diga graças a Deus. Olha para o teu irmão e diga, Deus ama você, meu irmão. Aleluia. Venha para a igreja então, participe da live, amanhã nós temos live, né? Ontem nós tivemos a live do pastor Antônio, hoje nós estamos aqui, amanhã nós estaremos conectados de novo, quinta-feira, 8 horas, com o pastor Miguel. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra de vitória. Amém? Compartilhe com alguém, você que pode, compartilhe com outro. Sabe, quando nós estamos compartilhando, nós estamos dizendo, olha, eu creio. É uma atitude daquele que crê. E quando a atitude daquele que crê, ela não vai chegar somente para a pessoa. Ela chega diante de Deus. E Deus então abençoa ela. Levante a sua mão. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Tu és bom e maravilhoso, Pai. Nós agradecemos por esta noite. Te agradecemos porque o Senhor disse, estarei convosco até a consumação do século. Te agradecemos, Deus, porque sexta-feira, Pai, ó Deus, vamos ter o trabalho das mulheres aqui, ó Pai. E estará aqui, ó Deus, uma psicóloga, ó Deus, que conhece. E nós entendemos, Pai, que alguém está precisando de bons conselhos, Pai. E nós acreditamos que o Senhor irá nos dar bons conselhos a todos aqui, ó Pai. Então que todas as mulheres, Pai, o Espírito Santo possa trazê-las, Pai. E que elas possam estar aqui, Pai. Ó Deus, e possam ouvir, Pai. Preparadas para ouvir, preparadas para ver, preparadas para receber, Pai. E que tu, Deus, possa fazer maravilhas aqui na sexta-feira, Pai. E que todas as mulheres, Pai, que é o lado mais frágil, Pai, que sofre mais mesmo, Pai. Pois assim a tua palavra diz que tu possas torná-las, Pai, fortes, verdadeiras leoas, Pai, triunfantes, Pai. Que quando sai para a caça, ó Deus, devora a caça mesmo, Pai, porque Tu és Deus, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, eu abençoo todos os presenciais, abençoo todos lá na sua casa pela live, onde, não importa onde estejam, Pai, aqueles que hão de ouvir essa live, Pai, que também sejam abençoados, pois assim, Deus, eu abençoo todos para o Teu louvor e a Tua glória. E que a graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Deus Pai Todo-Poderoso e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos vós, hoje e sempre. Amém, Jesus. Se você vai levar cálice para alguém, né? Lá na tua casa, lá, pegue com Euclides ali, né? Tem o cálicinho, com vinho, com pãozinho, você leva para quem vai ficar na casa no domingo, porque temos a ceia domingo, né? Agora, não, vai vir todo mundo, então você não precisa levar. Aí pega aqui no dia, tá bom? Sem problema? Cumprimente o seu irmão do seu jeito que pode aí e vá na paz, né? Graças a Deus, eu amo vocês.